CAIS, referência em hepatites, Eduardo Emerim, que vai proceder à apresentação do plano de eliminação da hepatite C em Porto Alegre. Obrigado. Então, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes, em especial o secretário Paulo Esparta, que, enquanto tomador de decisão, tomou esta, e talvez seja uma das decisões que mais vai impactar dentre as capitais do Brasil em relação à construção de novos indicadores de saúde pública referentes às hepatites virais. Nós estamos entrando hoje com o lançamento dessa campanha junto aos principais organismos nacionais e internacionais de saúde pública. Então, nós estamos alinhados, a partir desse momento, à Organização Mundial da Saúde, à Organização Pan-Americana de Saúde, ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual da Saúde. Então, esse é um grande sonho, não é um sonho de Porto Alegre, é um sonho do mundo inteiro, né? Eliminar essa doença que tanto ceifa vidas. E a gente está dando um start, talvez secretário seja uma das primeiras capitais que vá colocar isso como um projeto de governo. Então, desde já, eu queria agradecer imensamente a sua tomada de decisão, a nossa diretora Carol, ao diretor da Vigilância em Saúde, o Peter, a Daila Henke, uma das grandes motivadoras, a Daila, logo da chefe, que eu esqueci. Então, a Daila, que é uma grande estimuladora de cuidar das pessoas que precisam, que está agora assessorada com muita vontade, com pessoas de muita vontade. Tem uma frase da enfermeira que está atualmente cuidando da tuberculose, a Cris Betim, que disse num vídeo da OPAS essa semana, que é emocionante, que nos motiva muito. É uma frase que ela disse: que coisa boa entregar para a pessoa aquilo que ela precisa. Então é isso que nós vamos fazer. Nós pretendemos entregar para as pessoas, para os moradores de Porto Alegre, aquilo que eles precisam. Então, só repassando então alguns dados da OMS, nós sabemos que 1.340.000 pessoas morrem por ano de hepatites virais. 96% dessas mortes são provocadas pelas hepatites B e C, que são as hepatites que podem cronificar e levar à cirrose hepática. Então, sempre se pensou como o álcool, sendo e já foi a principal causa de cirrose no mundo. Hoje, hepatite B e C são responsáveis, segundo a OMS, por 57% das causas de cirrose. E o carcinoma hepatocelular, que é um câncer primitivo do fígado, ou seja, a maior parte dos cânceres de fígado nem são do fígado, são metástases, mas quando originados no fígado, das células hepáticas, 96% dos carcinomas hepatocelulares são provocados por hepatite C. Essa é um dos motes da nossa campanha, que as pessoas não têm ideia. Mas a UNAIDS diz que 690.000 pessoas morrem por agravo, por doenças relacionadas ao HIV no mundo. Em compensação, quase o dobro disso morre em decorrência de hepatites virais. Então, a gente gostaria de chamar a atenção disso, só relembrando que as hepatites virais são aquelas provocadas por vírus hepatotrópicos, ou seja, vírus que preferem o fígado, mas afetam outros órgãos e sistemas. Então, nós temos por letras A, B, C, D e E. Né? Então, a A não cronifica a transmissão oral fecal, a B pode cronificar em 5 a 10% dos adultos saudáveis, mas na transmissão vertical, se a mãe não for adequadamente avaliada, nós temos agora a doutora Denise, que vai cuidar muito bem disso, ginecologista da área técnica, pode cronificar 90% dos bebês que tiverem recebido o vírus na hora do parto, eles vão conviver o resto da vida deles com o vírus da hepatite B. Que a semelhança do HIV, a fase crônica não tem cura.
que ocorre o contrário na hepatite C, que hoje a gente cura quase todo mundo. Entretanto, ela é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, porque a maioria das pessoas que a contraem não consegue eliminar espontaneamente o vírus e vão desenvolver uma doença crônica. A hepatite B de dado só vive junto com o vírus B, mais frequente na região Amazônia, não é um problema para nós aqui no sul do Brasil. E a hepatite E, pasmem, o diretor da Vigilância, saiu um trabalho agora, que ontem, inclusive, eu contei esse trabalho para o autor do trabalho, numa reunião com o Ministério da Saúde, ficou uma situação, no mínimo, engraçada, né? E a gente viu disso. Eu estava contando um dado que ele tinha produzido, né? Então, o trabalho aqui do Ministério da Saúde mostrou uma prevalência em Porto Alegre de doadores de sangue do Hospital de Clínicas, 18,5% dos pacientes têm IgG positivo para hepatite E. Quem pensa em hepatite E? Quase ninguém pensa em hepatite E. Enfim, mas é uma doença que pode cronificar, principalmente em pessoas imunodeprimidas, especialmente as pessoas convivendo com HIV/AIDS. A maioria das vezes é uma hepatite A, ela cura espontaneamente. Então, essa é a história natural da hepatite C do maior. Um dos maiores problemas de hepatite C do mundo. Lembra que o vírus foi descoberto em 1989, no ano passado foi ganhado, os descobridores ganharam inclusive o Prêmio Nobel da Medicina. E a maioria desses pacientes, 70% a 80%, não consegue se livrar, e essa doença, na maior parte das vezes na fase aguda, não dá sintomas. Desses 80% que cronificam, 20% a 30% evoluem para cirrose. E destes, ao ano, não é 10% dessa população, é 10% por ano, vão desenvolver formas descompensadas da cirrose. Qualquer um de nós aqui pode ter cirrose e não saber. E amanhã ou depois está no hospital com uma complicação potencialmente fatal. E destes que desenvolvem cirrose, 5% ao ano, a 7% ao ano, vão desenvolver um carcinoma chamado carcinoma hepatocelular. E um trabalho também aqui na América Latina mostrou que 80% das pessoas com câncer de fígado da hepatite chegam em estado na frente de um especialista, em estado onde nada mais há para fazer a não ser cuidados paliativos, ou seja, não há perspectiva de aumento de sobrevida, tampouco de cura. E nós temos a hepatite C como HIV, uma doença sistêmica, né? Se vocês observarem quem tem doença no fígado, cirrose, se tiver hepatite C, tem uma mortalidade bem maior que cirrose de outras causas. E ainda, a hepatite C causa doença fora do fígado, de maneira expressiva, são coisas que a gente não fala. Então, a gente, quando pensa em hepatite, a gente pensa em cirrose, em ascite, em câncer. Mas a gente não pensa em infarto, em AVC, a gente não pensa em diabetes, a prevalência de hepatite C em diabetes. Então, o pessoal da área técnica do idoso, saúde do idoso, a gente tem uma prevalência, né, maior da população de maior faixa etária de diabetes, e o diabetes é causado, pode ser causado por hepatite C de forma independente, sem nenhum outro tipo de fator de risco, ele é causa de diabetes. Então, os ambulatórios de diabetes têm que pedir exame de hepatite C, né? Linfoma, que não, por um descuido não entrou aqui nesse quadradinho, linfoma de células B. Se a pessoa tiver vírus C, o linfoma foi causado pela hepatite C. Isso disse um elegante imunologista francês nesse trabalho, que mostrou as manifestações extrahepáticas, né? Mesma coisa, insuficiência renal por criogolinemia. Então, quando o paciente em diálise tem vírus C, nós temos um trabalho lindo acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né? Dados do Ministério da Saúde, houve um recálculo. Tá? Em 2011, pela primeira vez, houve um estudo de base populacional que foi encomendado pelo Ministério da Saúde e foi capitaneado pela professora Leila Beltrão, da Universidade Federal de Pernambuco, e inclusive médicos do SAI Santa Marta, os gastroenterologistas, participaram desse estudo que foi publicado em 2011. Ele dizia que no Brasil nós tínhamos uma prevalência de 1,38%, que não é desprezível, né? E, entanto, as capitais da região sul tinham uma prevalência, segundo esse estudo de base populacional, de 1,7%. Então, Porto Alegre já se destacava por ser um município prioritário, por ter mais prevalência de hepatite C do que muitas outras capitais. Esse estudo só avaliou as capitais.
Então, foi feito um recálculo pela OMS, pelo Ministério, e acham que então nós teríamos 1 milhão de pessoas no Brasil com uma prevalência, com esse novo recálculo, de 0,71%. Já a vigilância, que foi quem levou no peito as hepatites por muitos anos, porque nós não tínhamos um serviço de assistência, houve a criação de um serviço de assistência especializado em hepatite antes da gestão que estava antes. Então, assim, foi criado esse serviço, né? E Porto Alegre sempre se acreditou que essa prevalência nem era 1,7, segundo o estudo de Pernambuco, do Ministério. A saudosa e aposentada enfermeira Maristela Fiorini, não tem como não homenageá-la sempre em alguma fala de hepatites no setor público, ela dizia que era perto de 2%. E a equipe de vigilância de doenças transmissíveis, a semana passada, com a ajuda da Seura, nós tivemos então, ela botou o banco de dados a funcionar, recalculou, e vejam bem, a Maristela estava certa, não é 0,7%, e tampouco 1,7%. A prevalência é assustadoramente alta em 2%. E então, isso modifica completamente o olhar que a gente tem que ter aqui em Porto Alegre. Felizmente, está todo mundo acordando, todas as equipes acordando. Nós teríamos, então, talvez quase 30 mil pessoas portadoras de hepatite C, que a gente sabe, que a grande maioria não sabe, nós tratamos e curamos menos de 10% dessas pessoas. Então, onde é que elas estão? Aqui, segundo dados da vigilância, nossa equipe de vigilância de doenças transmissíveis da Vigilância de Saúde de Porto Alegre, mostrou que a maioria das fontes são transmissões ditas esporádicas ou ignoradas. Transfusão, né? Quem fez transfusão antes de 93 aparece bastante. Sexual, o critério é 3 parceiros por ano, então acaba dando uma aumentada, mas a gente sabe que a hepatite B é muito mais transmissão sexual do que a hepatite C, que prefere o sangue, né, para ser transmitida. Então, o uso de drogas, né, os pacientes em diálise e outras causas, digamos assim, que só aparecem, porque quem não fez tratamento dentário alguma vez na vida, né? Então, quanto é que isso custa? Quanto isso custa para a nossa sociedade? Nós vivemos um período de menos recursos econômicos para tudo. Isso vai, evidentemente, impactar na saúde. Um transplante de fígado, segundo a USP, isso não é dado, é dado de um trabalho feito pela Universidade de São Paulo, transplante feito pelo SUS, que o custo para a USP é ao redor, se fôssemos converter em dólar de hoje, a semana passada, ou da semana passada, aí quase 210 mil reais um transplante. Eu não estou falando de o acompanhamento com o paciente com hepatite C, eu estou falando do evento transplante. Antes disso, esse paciente ficou 2, 3 anos sofrendo e impactando economicamente na economia pública. Aí essa revista de economia, não é uma revista de medicina, avaliou o custo médio de uma internação por cirrose e hepatite C e mostrou, em 2015, que a internação por cirrose e hepatite C custa 17% mais do que uma internação por cirrose de outra causa. Esses pacientes, quando descompensam, e a descompensação mais comum, a mais frequente, a primeira causa de descompensação hepática por hepatite C ou qualquer outra forma de cirrose é a ascite, né? E esses pacientes precisam, quando muito volumosa a ascite, e isto não é infrequente, precisam tirar esse líquido para poder respirar, para poder continuar vivo. E isso pode acontecer a cada semana ou 10 dias, numa fase mais avançada da cirrose. A gente precisa repor albumina, senão isenta de insuficiência renal. Em preços médios do mercado, não avaliem licitações públicas, em preços médios do mercado, uma paracentese dessa, se tirarmos 10 litros, o que não é muito, nós gastaríamos só de albumina, sem o resto do atendimento, quase R$2.000. Imagine isso para um paciente a cada 10 dias durante um período muito longo. Então isso tem um impacto. A segunda causa de morte, descompensação por cirrose, é a ruptura de varizes de esôfago que se formam nos pacientes cirróticos
Esse paciente chegou na emergência e tem que receber essa medicação por 5 dias para ajudar a parar de sangrar, são quase R$2.000. Vejam bem, este paciente aqui tem 20% de morrer agora, nessa situação, no melhor hospital, com os melhores medicamentos. Então, além do risco de alto de morte, ele vai gastar no mínimo R$2.000 com uma medicação só, vai ter que fazer uma ligadura de varizes para parar de sangrar e para não sangrar de novo, e só o kit sem a endoscopia custa R$900. Então, cada vez mais hospitais filantrópicos não querem esse tipo de paciente, porque evidentemente o custo de uma internação, uma tabela que é relativamente defasada, né, não vai cobrir isso aqui. Além disso, esse paciente tem que usar antibióticos, tem que ir para a UTI, então esse cálculo não conta. E no meio disso, né, secretário, né, Fernando Rita, nós tivemos isto, Carol Chile, nós tivemos isto, a maior crise sanitária do planeta que nós temos conhecimento. Tá? Então, a pandemia do coronavírus veio a atrasar. Existe um trabalho recentemente publicado pela Journal Hepatology que mostra que compara atrasos em qualquer fase, diagnóstico, tratamento, encaminhamento, qualquer fase. Em 3, 6 e 9 meses. Eu vou citar só o de um ano que é mais impactante. Não é em toda a região do globo, em algumas regiões do globo. Que nós teríamos aproximadamente 80, morre 1.340.000 por ano. Que só esse atraso de um ano de diagnóstico aumentaria, em algumas regiões, nós não estamos incluídos, 80.000 novas mortes e 40 e poucos mil novos cânceres de fígado. Então, essa pandemia trouxe muitas consequências, então aqui a vigilância nos municiou novamente com esses dados, mostrando a drástica redução nas notificações, absolutamente compreensíveis, porque ninguém foi procurar até posto de saúde para fazer teste rápido em 2019, as pessoas estavam com medo de morrer de Covid, e os médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde estavam atendendo Covid. Né? Então, isso vai acontecer em todas as doenças, mas a gente tem aqui a nossa área responsável pelas hepatites, mas a gente sabe o impacto que vai ser. E vejam bem, mesmo com uma certa abertura que houve ali por final do ano passado e agora, essas notificações continuaram caindo. Né? Então, ainda nós vamos ter que trabalhar, e sempre se trabalhou muito com a atenção primária, Carol, e a Carol vai estar nos ajudando de uma forma bastante expressiva, porque agora a gente tem, né, alguns diferentes gestores que compartilham as unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Nós vamos ter que sentar e aprofundar seriamente essa discussão. Aqui está publicado lá no site Tudo sobre Fígado, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Olhem só o número de testes distribuídos e necessários em janeiro a maio desse ano. Comparem com 2020, comparem com 2019. Olhem só quanta coisa a gente tem que resgatar e olhar para frente. Esse dado aqui é de uma empresa que faz assessoria para a indústria farmacêutica, e eles extraem esses dados do DataSUS. Isso é Porto Alegre, não estou falando em Brasil. Porto Alegre distribuiu, aqui faltou um medicamento, distribuiu mais ou menos em janeiro de 2020, ao redor, faltou um dos medicamentos da hepatite, ao redor de 1.500 tratamentos. Para a hepatite C, em janeiro de 2020, em Porto Alegre, tinha 1.500 pessoas tomando remédio para hepatite C. Em dezembro do mesmo ano, nós tínhamos um pouco mais de 200 que está faltando. Então diminuiu 80% no mínimo o número de pessoas tomando remédio. Como é que a gente vai mudar? Nós já demos o primeiro passo na Secretaria Estadual da Saúde. Então, através dessa nota, aqui ainda não tinha o nome de CAIS, então eu peço perdão, né, a coordenação de ST e tuberculose, né, hepatites virais, tuberculose. Nós estamos dando esse plano de enfrentamento, a gente está à frente dessa área técnica cerca, oficialmente desde o dia 1º de julho, então nós tivemos um tempo exíguo para esboçar esse plano e construir e ir atrás de dados para a gente pelo menos fazer um esboço e ter hoje, nesse dia tão importante, que é o 28 de julho, no tratamento das hepatites. Então nós vamos escrever uma linha de cuidados aos portadores de hepatite virais
e não adianta fazer mais do mesmo. Nós não podemos simplesmente fazer um ônibus de teste rápido e um encaminhamento para o SAI. Nós temos que entender que esses pacientes, eles podem estar correndo uma maratona e nem sabem que tem hepatite, ou podem estar, como nós temos recebido nos hospitais terciários de Porto Alegre, pacientes com tumores no fígado de 19 e 20 centímetros, que inclusive estavam levando uma vida normal até descobrir. E esse tumor de 20 centímetros no fígado não tem cura, né? Então não tem possibilidade nenhuma de cura. E essa linha de cuidado, secretário, vai ter que ser olhada o paciente que está lá correndo a maratona e descobriu-se portador de uma campanha ou doou sangue para o parente, e é o paciente que está morrendo de cirrose. Então, esse planejamento de ações vai envolver muitas ações de prevenção, hepatite B e hepatite A, a gente são doenças totalmente evitáveis, né? Redução de danos, enfim, diagnóstico nós vamos ter que ampliar bastante com essa rede de atenção primária, com serviços especializados em saúde mental, em população em vulnerabilidade, como privados de liberdade, população trans, população de pessoas em situação de rua, né? Para daí nós pensarmos no tratamento adequado. Essa pessoa precisa do SAI hepatites ou precisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da casa? Então já começou-se algumas ações muito capitaneadas em parceria com a residência de saúde coletiva da URGS, da qual eu faço questão de agradecer publicamente a Bruna Santos, que está aqui presente, né, que nos ajudou na construção, me ensinou que nem só de PowerPoint vive um homem, tem outras alternativas também, mais modernas. Então, obrigado, Bruna, obrigado, residente da saúde coletiva da URGS. Nós vamos ter, então, ampliar essas materiais educativos, capacitar profissionais. Não adianta eu capacitar o profissional do CAPS, álcool e outras drogas, da mesma forma que eu vou capacitar o profissional que atende pessoas em situação de rua, da mesma forma que eu vou capacitar o profissional que atende dentro do presídio. São realidades diferentes e devemos tratá-las de forma diferente. Já nos aproximamos de organizações de sociedade civil, tivemos um encontro com a Via Vida, muito produtivo. É uma organização que cuida de pessoas de transplante, tem casa de passagem em Porto Alegre para pessoas que não moram aqui, e estão aí há 21 anos trabalhando com todas as pessoas que precisam de transplante, e nós assessoramos ela nesses 20 dias a conseguir um recurso do Ministério para ações do projeto PNUD, e também assessoramos a ONG Igualdade para que também captasse esse recurso, e eles nos permitem muita capilaridade para que a gente tenha acesso a pessoas que talvez a gente não teria no nosso dia a dia de especialista. Então, vacinação para hepatite B, ela é gratuita, né? Não precisamos nem conversar sobre isso, mas tem um certo aumento aí em populações HSH, enfim, nós precisamos reforçar a vacinação, porque essa vacinação foi disponível para todo mundo há uns 2 ou 3 anos. Antes tinha questão de idade, mas Porto Alegre já faz alguns anos que ela é universal. E a vigilância em saúde, nós não temos como ter uma boa política de saúde pública em doenças infecto-contagiosas se nós não tivermos um fortalecimento importante da vigilância em saúde, seja municipal, estadual ou o nosso Ministério da Saúde, lá que cuida muito bem disso. Então, essas pessoas, o tempo está passando, então vou ter que não me alongar tanto, porque a aula não é de hepatite, precisam testar pelo menos uma vez ao longo da vida, e essas pessoas de vulnerabilidade pelo menos uma vez ao ano. Já foi feito um mapeamento. Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho. Então, dentro dessa caixinha, é fundamental trabalharmos, batermos na tecla. Mais de 40 anos tem que testar. Mais de 40 anos tem que testar. Diabéticos, vírus C causa diabético, tem que testar. Tem que testar. Tem que testar. Né? Aqui as populações em vulnerabilidade, então a gente tem que ir da forma como a Cris falou, nós temos que entregar essas pessoas o que eles precisam, porque são pessoas que às vezes têm dificuldade em acesso ao sistema público de saúde, seja por constrangimento, seja porque vivem uma situação que não nos permite fazer uma consulta em horário, por exemplo, comercial, né? Então, a equipe de residência já mapeou os locais ditos de sociabilidade, que são locais onde as pessoas procuram para fazer sexo, seja boates, saunas,
apartamentos, drives, enfim, eles já estão lá e nós vamos ampliar esse tipo de fortalecimento, fortalecer esse tipo de ação. E aqui alguns exemplos do que já está sendo feito e vai ser exponencialmente aumentado. Então, a linha de cuidado vai ter que saber onde colocar esse paciente e onde colocar esse paciente. E nós vamos ter que olhar enquanto especialista, porque é inadmissível que, e a gente sabe disso, que um hospital, por exemplo, tem um ambulatório especializado em câncer de fígado, em nódulos hepáticos, não receba paciente e isso acontece. Então a gente acaba encaminhando para o onco, e o onco só trata a quimioterapia, que daí vai caminhar de volta para a rede, e quando vê esse paciente não tem mais possibilidade de cura porque migrou de estágio, e câncer de fígado migra de estágio com uma certa velocidade. Tá? Então nós precisamos qualificar esses encaminhamentos, já sentamos com clínicas, já conversamos com a Santa Casa, já conversamos com a PUC, já conversamos com diversas entidades para fazer isso, e junto com a regulação já conversamos também, poder qualificar. Então só lembrando aqui que em 2017 o Ministério da Saúde, está lá o documento, é só aplicar, o Ministério da Saúde já tinha elaborado um plano de eliminação para a hepatite C, em 2016 a OMS fez com que a gente tivesse que eliminar essa doença. Em 2018 o PCDT foi atualizado, em 2019 o governo federal foi signatário desta pactuação junto ao Mercosul, dizendo que sim, nós vamos eliminar a hepatite C até 2030, nós temos medicamentos bons que não têm efeitos colaterais, nós temos um esquema para tratar quem não falhou com o primeiro tratamento, e o tratamento a partir de agora é para todo mundo, antigamente era para somente quem tinha uma doença mais avançada. Então aqui o Ministério da Saúde nos traz um pedido para que reforcemos o time do SUS com uma eliminação das hepatites virais até 2030. A OPA fala com o que eu comecei falando aqui com o secretário Mauro, né? Tomadores de decisão vão ser as peças fundamentais para que o resto das pessoas possam ir adiante dessa meta. Então, parabéns novamente, secretário, Carol, Daila, que vocês, tomadores de decisão, puderam fazer com que a gente lançasse essa meta extremamente ambiciosa, não é? E será que é possível eliminar essa hepatite C até 2030? O Covid veio aí para nos atrapalhar, a Covid veio aí para nos atrapalhar, o coronavírus, né? Então eu não sei, a OMS segue com essa meta, o Ministério segue com essa meta, a OPAS segue com essa meta, e enquanto eles não recalcularem, nós vamos seguindo com essa meta e estreamos então no dia de hoje uma meta que a gente ainda não tem esse número definido, né, mas de ações, e nós vamos estar planejando nos próximos meses e lançando. Então a gente pensou com carinho no slogan e foi uma construção total da equipe, cada um disse uma opinião e acabou sendo eleito esse. A população que está com hepatite C, ou que tem um familiar com hepatite C, eles não querem ser a hepatite C eliminadas antes de 2030. Eles querem, e com toda razão, ter a sua hepatite C diagnosticada e eliminada em 3 meses, que é o que dura o tratamento. Nós precisamos tirar tudo que é barreira, remover barreira, Ministério, remover genotipagem, por favor, para que a gente possa, quanto menos barreira, tratar logo desses pacientes, e alguns nós vamos ter que fazer no locais que a gente possa entregar o que eles precisam. Talvez nem todos nos saiam. Então esse foi os cards e o lançamento da campanha, está pequenininho aqui, mas é assim. Então, as cores, então, das IS, do HIV AIDS, das ISTs, né? E cuidar de você. Já que a meta é terminar até 2030, então, cuidar de você. Esse é o slogan que a gente lança hoje, secretário. Cuidar de você, esta é a nossa meta, um destaquezinho para o C, porque a meta das hepatites principal é eliminar a hepatite C. Então, esse card serve para profissionais de saúde, essa frase impactante, nem tanto quanto diz a Daila, né? A Daila diz, olha, é impactante no limite, não está sendo perturbadora. Então a hepatite C mata mais do que HIV. Muitos pacientes não sabem e muitos profissionais de saúde não sabem. Então a gente precisa chamar a atenção dos dois. O segundo card que criamos foi para os pacientes, né? Mostrando que a hepatite C é uma doença silenciosa e que o teste rápido está disponível em qualquer unidade de saúde.
E o terceiro, especificamente para os profissionais da saúde, um convite tal qual feito pelo Ministério da Saúde, tal qual feito pela OPAS. A gente convida os moradores e trabalhadores da saúde de Porto Alegre, sejam públicos, do segmento setor público ou privado, a nos caminhar junto com essa meta.